Título 1 da Constituição Federal 1988, dos princípios fundamentais. Vamos dar início à nossa primeira aula aqui sobre direito constitucional para a prova do CFSD. Senhores, estou fazendo essas aulas título por título para que fique mais fácil de você estudar depois, numa possível revisão. Fica mais fácil de você achar o tópico específico que você quer estudar. Essa aula vai ser para quem está começando agora, do zero para o concurso. Essa aula de direito vai ajudar bastante. E também para aquele candidato que está querendo revisar o conteúdo, reforçar aquele título que está com mais dificuldade, beleza? Título 1 dos princípios fundamentais. Antes de começarmos o conteúdo de fato, vamos dar uma olhada aqui, ó, nos tópicos mais cobrados nas últimas duas provas do CFSD, ou seja, CFSD 2023 e 2024. Olha só, título 1 dos princípios fundamentais. Caíram duas questões nas últimas duas provas, sendo que cada prova são 10 questões de direito, ao todo são 20. Igual está aqui na introdução, foram 14 só de direito constitucional. E duas delas foram sobre o título 1. Vamos colocar uma questão por prova, ou seja, só da matéria de direito tem 10% de chance de cair uma questão sobre o título 1. Aí eu te pergunto, porra, velho, mas uma questão só? Quantas pessoas você conhece que foram reprovadas por causa de uma questão? Eu conheço várias pessoas. E eu vou te falar, pode parecer um título simples, mas muita gente cai porque ansiedade, nervosismo, às vezes até sabe o conteúdo, mas por causa dessas emoções que vêm na hora da prova, o cara acaba errando. Ou também o cara sabe o conhecimento, o candidato sabe, mas a banca ela faz uma pegadinha tão maldosa que o cara acaba caindo. Vou passar aqui então pelos 4 artigos desse título e ao final vamos resolver duas questões, beleza? Tentar fazer essa aula um pouco mais rápida para vocês, tá? O bom do CFSD é que ele dá esmiuçado os tópicos cobrados. A gente vê aqui que o título 1 ele é cobrado por inteiro. Para nossa sorte, são só 4 artigos. Nós vamos passar por ele agora. Como eu falei que essa aula é para quem está começando, vou falar aqui as características da Constituição Federal. Lembrando que essas informações, olha, elas não serão cobradas na prova do CFSD. Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, tá? Isso aqui eu aprendi quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito. A Constituição, ela é o quê? Ela é pedráfia. Aqui já começamos com um mnemônico. Para quem não sabe o que é um mnemônico, são esses bizus aqui, né, que a gente faz, que o concurseiro faz para conseguir decorar as coisas. O que ela é pedráfia? Ou seja, ela é promulgada, eclética, dirigente, rígida, analítica e formal. Promulgada é porque ela é feita pelos representantes do povo. Eclética contém vários princípios ideológicos. Dirigente define tarefas e programas de ação a serem cumpridos pelo poder público, né? Coisa que a gente vai ver aqui no título 1, que são os objetivos fundamentais. Ela é rígida, ou seja, não pode ser alterada de qualquer forma, devendo ser feito uma norma específica. Ela é analítica, que é a definição de uma Constituição minuciosa e detalhada. Por isso que é cobrado no CFSD, que são bastante coisa, bastante assunto. Formal, além de outras normas constitucionais, também versa sobre matéria não constitucional. Beleza? Vamos de fato aqui então para o início do título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como seus fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Nós já estamos vendo aqui que são 5. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A dicção nessa hora não ajuda. Para você que está começando, no começo vai ser difícil você conseguir lembrar disso aqui. E é por isso que a gente faz o mnemônico, que esse aqui já é conhecido aí por bastante gente, que é o Socidivaplu. Você vai lembrar lá na hora da prova, pô, quais são os fundamentos da Constituição Federal? Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que eu recomendo você fazer na hora da prova e também na hora do simulado? Se você tem dificuldade em lembrar disso aqui na hora da prova,
Quando começar lá, você já pega e anota lá no início da prova, sucessiva plu, e anota o que é cada um deles, para você lembrar na hora da prova. Senhores, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que a gente tem que ficar atento aqui, ó? Eles podem colocar representantes eleitos diretamente. Ele só tirar o ou já torna a questão errada. O cara que lê ali afoito, lê rápido, não presta atenção, ele vai acabar caindo nisso aqui. E tem diferença? Com certeza tem. Olha só, exerce por meio de representantes eleitos, que é o que a gente faz, a gente vai lá e vota e elege o nosso representante, ou diretamente o povo emanar o poder de forma direta, ou seja, né, um exemplo aqui bem extremo, a gente tomar o poder e começar a exercer ele de forma direta, tá? Mas o que mais acontece é por meio de representantes eleitos, tá? E aí já passamos pelo mnemônico. Senhores, qual que é o bizu para a matéria de direito CFST? Ler e reler até você conseguir decorar o que está de fato nos artigos, nos incisos, ao ponto de que você vai fazer uma questão, você vai bater o olho na questão, vai conseguir identificar o que é certo e o que está errado. É muito difícil você do nada lembrar do que está escrito no artigo. Isso é difícil. Agora, quando você começa a ler, aquela memória muscular vai estar tão bem trabalhada, vai estar tão bem definida, que você vai ver. Como, por exemplo, aqui uma pegadinha do artigo 1º. Pluralismo político, certo? O que eles costumam fazer na hora da prova da questão? Colocam aqui, ó, pluripartidarismo político. E aí o cara bate o olho, o cara que já está ali calejado na matéria, ele sabe que é pluralismo político, beleza? E aí o cara evita de cair na pegadinha e perder uma questão da prova. Show? Vamos agora para o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Vejam que são só 3 poderes: legislativo, executivo e o judiciário. E eles são independentes e harmônicos entre si. Se vier dependentes, tá completamente errado, beleza? Essa aqui é a chamada da teoria dos freios e contrapesos, tá? Olha só, tem até um bizu aqui que tá lá na apostila. Inclusive, se você quiser adquirir a apostila, tá o link aí na descrição. Neste artigo 2º, é comum vermos a banca alterando independente por dependente, ou então acrescentando um poder que não existe, como o poder administrativo, né? Ou seja, se viesse uma questão errada, estaria assim, o poder legislativo, executivo, judiciário e administrativo, por exemplo, beleza? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais. Antes de a gente continuar aqui, o que é fundamental na prova do CFSD? É o que está na Constituição. Por mais que exista algo em outra norma, mas eu vi isso aqui na lei de tortura, eu vi isso aqui na lei de abuso de autoridade, eu vi isso aqui no Código Penal, que é comum. O que vale nas questões de noções de direito é o que está na Constituição, beleza? Se hoje, dia 19 de janeiro, lançarem uma nova lei que inclui o poder administrativo como um poder da União, mas ele não está na Constituição Federal ainda, e caiu a questão, vale o que está na Constituição Federal. Quer um outro exemplo? Mandado de prisão civil, cumprimento de prisão civil. Hoje só é válido por meio para aqueles que não pagam pensão alimentícia. Mas na Constituição Federal está pelo depositário infiel. Mas isso foi revogado pela Convenção Americana. Mas se cair na prova lá, a literalidade de lei, e tiver lá depositário infiel, tá correto porque tá na Constituição. Se estiver pedindo de acordo com a Constituição. Óbvio que se estiver pedindo de acordo com a Convenção Americana, aí sim, aí é outra história. Mas letra de lei é o que está na Constituição Federal. Vou fazer uma aula depois sobre o artigo 5º, provavelmente depois dessa aula, e aí vocês vão ver o que eu estou falando, beleza? Vamos continuar aqui, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais. Olha só, nós vimos lá no artigo 1º, vou até voltar, os fundamentos. Aqui, ó, fundamentos. Vou até deixar aqui. E agora nós vamos ver os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Como não confundir? Objetivos são verbos, olha só, construir, garantir, é algo
Futuro, que eu ainda tenho que fazer. Se eu tenho que fazer, eu tenho uma ação. Se eu tenho uma ação, eu tenho um verbo, tá bom? Olha só. Primeiro, inciso primeiro do artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por que está em negrito aqui? Porque podem colocar igualitária. E você é bisurado, você viu minha aula, você sabe que é solidária. Inciso segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui não é desigualdade de gênero, não é desigualdade financeira, étnica, é social e regional. Inciso quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Aqui sim já abrange tudo, tá vendo? Mas a letra de lei é isso aqui. Como já falei, para não confundir, lembre-se que o artigo 3º, os objetivos são verbos, tá? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. É por isso que o pessoal confunde muito esse título primeiro. O nome do título é dos princípios fundamentais. E no artigo 1º nós temos os fundamentos. No artigo 3º nós temos os objetivos fundamentais. E no artigo 4º nós temos os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. E o cara no começo acaba confundindo. É normal isso aí, tá? Mas daqui um tempinho aí, com 2 semanas de estudo, você já vai estar craque nesse título primeiro aí. Beleza? Vamos lá. Quais são os princípios? São 10. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Vamos ler o parágrafo único aqui. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Senhores, um bizu aqui que eu já vi cair em questão. Vê aqui nos incisos do artigo 4º, onde fala sobre índio aqui. Não tem, olha só. Não fala nada sobre índio. O que eles podem fazer? Colocar aqui autodeterminação dos povos indígenas, ou então adicionar um inciso, proteção dos povos indígenas. Eu já vi cair em questão. Não tem nada sobre índio aqui no artigo 4º. Beleza? Então, vimos aqui... Opa, acho que eu mexi na câmera aqui. Deixa eu ver como é que tá. Som. Aí. Vamos lá, então, para as questões. Primeira questão aqui, ó. Caiu na prova CFST, PMMG. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 98. Outra coisa, você é bisurado na hora da prova, você não vai ficar lendo o enunciado, não. Você já vai direto aqui, ó. Marca correta, quais são os princípios do artigo 4º, beleza? Vai pular direto para o enunciado. Mas para fim didático, nós vamos ler aqui, ó. Promulgado no dia 5 de outubro de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, é a 7ª adotada no país e prevê uma expressa abertura internacional. Analise os itens abaixo quanto aos princípios utilizados pelo Brasil para reger-se em suas relações internacionais, que é importante, e, ao final, responda ao que se pede. Prevalência dos direitos humanos, intervenção federal, cooperação entre os povos indígenas, olha só, concessão de asilo político. Vamos tentar lembrar aqui, se a gente ver no arquivo, no material, prevalência dos direitos humanos. Olha só, isso aqui me parece lúcido, me parece normal de acontecer, certo? Vamos deixar aqui então de verde. Intervenção federal. O Brasil ainda intervém em algum país? Ele faz intervenção federal? Eu lembro de ter visto ali não intervenção, hein? Então vamos colocar aqui de vermelho. Cooperação entre os povos indígenas. Rapaz, eu lembro de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não lembra que eu falei que não tem nada de indígena? Concessão de asilo político. Pô, isso aqui tá, hein? Olha só. Marca correta. São princípios previstos no artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, o primeiro tá correto e o 4º tá correto. Gabarito, portanto, letra D. Vamos voltar lá e ver as duas que estão erradas?
intervenção federal e cooperação entre os povos indígenas. Olha só. Não tem nada. Ó, tem cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Beleza? E aí, intervenção federal. Não intervenção. A gente não intervém em relações internacionais. Próxima questão para a gente fechar a aula aqui. No que se refere aos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, esculpidos no artigo 4º, assinale a alternativa correta. Veja que as duas questões que caíram nas últimas provas foram referentes ao artigo 4º, tá? Mas eu devo deixar de treinar, de fazer questões, de estudar os artigos 1º, 2º e 3º? Óbvio que não. Letra A. Referendo ao texto constitucional que, ou seja, segundo o texto constitucional, a garantia do desenvolvimento nacional é um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Parece certo, mas olha só. Garantia. Para garantia do desenvolvimento, eu preciso garantir. Se eu preciso garantir, eu tenho verbo. Eu lembro que verbo é um objetivo. Portanto, isso aqui não é um princípio que rege a relação internacional. Já vamos deixar aqui, ó. Vamos cortar. Para não ficar muito feio esse trem de vermelho aí. Eu não gosto muito de vermelho, não. O pluralismo político é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Pluralismo político. Sociedivaplu. Eu já vi esse pluralismo em algum lugar. Sociedivaplu é o quê? É fundamento. Se ele é um fundamento, ele não é, por óbvio, porque eles não se repetem, ele não é um princípio que rege as relações internacionais. Portanto, está errado também. C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Salvo engano, essa aqui será a nossa resposta de acordo com o material. Beleza? Letra D. Entre os princípios que regem as relações internacionais brasileiras, citam-se a cidadania e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Sociedivaplu. Cidadania está lá nos fundamentos. E construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. Portanto, a letra D também está errada. Nosso gabarito, então, fechamos aqui. Letra C. Beleza? Uma coisa que eu queria falar para vocês é a importância de pular direto para o enunciado, para o comando da questão de fato. Olha só, assinale a alternativa correta. O cara que já é bisurado, que ele sabe a matéria, ele vai saber o que está errado ou não, independente se a questão está pedindo, se está no artigo 4º da Constituição Federal, no caso dessa questão aqui, beleza? Se você quiser ler o comando da questão, não tem problema nenhum. O que eu falo é para você ganhar tempo, porque o tempo no concurso FST ele é muito escasso. Questões que tem um enunciado pequeno, beleza. Agora esse aqui que a gente leu, fala a data que a Constituição foi criada, que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Isso aqui, senhores, não tem nenhuma valia para nós nesse momento. O que vale é acertar a questão e ganhar tempo na prova. Então, essa aí foi a aula do título 1 dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Se você quiser adquirir a apostila, que tem todo esse conteúdo aqui que eu mostrei para vocês e muito mais, todo o conteúdo de noções de direito, vou deixar o link aí na descrição para você adquirir e começar a estudar agora e fechar as 10 questões de direito no CFST.